Fala galera, o assunto de hoje é o Nacional do Uruguai, adversário do Atlético Mineiro na fase de grupos da Libertadores. É um time que tem diversas possibilidades, principalmente no setor de meio campo, na hora que a gente olha para a forma do time jogar. Na maior parte das vezes parte de 3 zagueiros, mas também já usou a variação para uma linha com 4. É uma discussão que existe no Uruguai também sobre qual é a melhor formação para essa equipe do Nacional ao longo de 2019, até porque tem tido muitos problemas dentro das atuações. Não é um time com grande qualidade ou com um nível tão alto para esse momento. Mas partindo de um trio de zaga, aí tem o Angeleri como jogador um pouco mais veterano, mas é uma defesa lenta na maior parte das vezes, né? Vai ter o Vinha como esse zagueiro pelo lado esquerdo, pela direita existe uma variação um pouco maior, o Coutinho foi no início desse campeonato, no início dessa temporada, o titular por ali, mas podendo até variar para essa linha com 4 e ele virar um lateral um pouco mais defensivo, porque em geral, quando joga com 3 na defesa, a ideia é soltar os seus alas. Então, principalmente pela direita, o Zunino é um lateral que vai atuar bem avançado, tentando abrir o campo lá na ponta direita. Então a estratégia é ter 3 zagueiros, libera os 2 alas quase como pontas e passa a ter no meio campo aí uma variação importante, né? O Arzura é um volante mais preso, isso costuma ser fixo, não tem muitas mudanças por aí, mas aí é que está a grande chave, a grande interrogação. Quais vão ser as outras peças desse meio-campo? Que dá até para falar de um losango no meio-campo, porque joga com 3 zagueiros, 2 alas, aí tem um volante mais fixo, 2 meio-campistas que saem e um meio-campista quase segundo atacante encostando na referência. E aí são muitos os nomes, porque o time pode ter uma formação um pouco mais ofensiva, e aí dá para imaginar um meio-campo com Lorenzetti e Txori Castro à frente do Arzura, que seria um meio-campo mais técnico, mas bem mais exposto também. O Nacional já fez vários jogos no Campeonato Uruguaio, inclusive, muito abertos, muito expostos, um time que tenta ter essa bola no campo de ataque, mas quando perde a bola tem muita dificuldade, porque a defesa é lenta e a recomposição dos meio-campistas é fraca também, principalmente quando tem esse meio-campo, né? Porque com Lorenzetti e Txori Castro, você tem 2 armadores à frente de um volante apenas. Então o Carbajo nesse meio-campo vira um jogador que pode dar um equilíbrio maior, pode ser esse segundo volante, pode em alguns momentos até jogar ao lado do primeiro volante para tentar mudar um pouco a cara dessa recomposição defensiva, dar uma sustentação maior para que o resto do time consiga, nos momentos sem a bola, não ser tão vulnerável, que aí está um grande problema. E mesmo quando a gente olha para frente, porque dá para ter o Carbajo como esse segundo volante, e aí a terceira peça do meio campo pode ser o Txori Castro como esse meio campista pela esquerda, e eventualmente até o Lorenzetti à frente. E quem que vai ser o 9? Qual vai ser essa referência? Pode ser o Riveiro, pode ser o Berguécio, pode ser o Seba Fernandes. São muitas as opções. O Berguécio é um jogador já veterano, já mais rodado, que tem experiência para esse tipo de competição, então pode ser esse 9. O Seba Fernandes pode jogar tanto como 9, quanto como um segundo atacante. Mas nesse momento tem um garoto aparecendo e que vai roubando a cena e pedindo cada vez mais minutos, que é o Santiago Rodrigues, de 19 anos. E ele acaba virando esse segundo atacante na maior parte das vezes. Então vai muito da estratégia. Qual que vai ser a ideia? Preencher um pouco mais o meio campo? Aí dá para imaginar essa dupla de volantes no meio. A ideia é trabalhar a posse da bola no campo de ataque? Aí pode ser essa formação um pouco mais ousada e mais exposta também. Eventualmente tendo Txori Castro, Santiago Rodrigues, pelo lado direito, eventualmente, o Lorenzetti, que é tecnicamente quem tem maior qualidade para um último passe, né? O Txori Castro tem um chute de média distância, tem a bola parada também, mas o Lorenzetti é quem pode circular pelo campo e ser esse meia um pouco mais cerebral, buscando o último passe, enquanto o Santiago Rodrigues se projeta para chegar ao ataque, para virar um segundo atacante, ou o Seba Fernandes também. Enfim, a gente está falando de muitos nomes, mas a estrutura não muda tanto, principalmente quando parte desses 3 zagueiros. Agora, sem a bola, eu falei do momento da transição defensiva como um problema, mas também o momento de sem posse de bola, com o time posicionado na defesa, muitas vezes também é um problema, porque aí tem uma linha com 5, 3 volantes e 2 jogadores mais à frente. Como desses 3 meio-campistas, 2 costumam não ser volantes, ou no máximo 2 são volantes, dependendo se o Carbajo jogar ou não, mas vamos supor que seja só o Arzura como um volante. Esses meio-campistas pelos lados já ficariam sobrecarregados com inversões, tendo que cobrir fazendo um lado, depois cobrir para o outro, se um time busca inverter de um lateral para o outro. E se são esses jogadores os escolhidos, esse meio-campo fica mais lento, com menos capacidade, menos fôlego para fazer esse movimento de um lado para o outro. Então é um time que acaba sofrendo na entrada da grande área. Essas jogadas de chegada à linha de fundo, então, por exemplo, uma inversão para buscar um 2 contra 1, com lateral e ponta contra apenas o ala.
Os cruzamentos para trás muitas vezes pegam a entrada da área do Nacional completamente desprotegida, porque os 3 zagueiros afundam, entram dentro da área para tentar acompanhar os atacantes, para tentar afastar a bola, e não chega uma proteção ali na entrada, nessa zona de definição, perto da meia-lua, mais ou menos. Então é um setor crítico do Nacional em muitos dos jogos. Até por isso imagino o Carbajo sendo escolhido para vários desses jogos na Libertadores, para tentar compensar um pouco esse problema muito evidente que é a proteção à frente da defesa. Porque não adianta jogar com 3 zagueiros se toda a bola na entrada da área permite espaço para as finalizações. Então o Nacional com bastante coisa para mexer, com muitas alterações possíveis, até de desenho tático também, mas acima de tudo de característica de jogadores. Não é um time que entra com grande expectativa para essa Libertadores 2019, mas sempre impõe respeito pelo nome que tem, pela história que tem. Tem alguns jogadores veteranos, conhecidos, mas não é, pelo menos inicialmente, um dos times mais fortes da competição. Conto com os comentários, com a inscrição no canal. Um abraço e até a próxima.